Muito boa tarde, amados irmãos, irmãs, amigos, amigas, alunos, alunas, ex-alunos, ex-alunas, os meus familiares, todos vocês que estão aqui no canal. Eu estou aqui para a gente continuar falando da Palavra de Deus. A gente ficou um tempinho aí meio afastado, essa semana estive um pouco ocupado, mas nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo, continuar falando da Palavra de Deus, né? A partir do 40 lições essenciais para a vida cristã, parte 2, né? A parte da igreja. E nós estamos aí bem próximo do final, né? Eu quero agradecer a Deus por cada um de vocês que está aqui, encorajá-los, né? Quem ainda não é inscrito, a se inscrever, quem já é inscrito, a ajudar a divulgar esse canal, ajudar a divulgar essa palavra. Eu vou sempre repetir isso aqui. O desejo de Deus é que a mensagem dele possa alcançar as pessoas e que as pessoas possam praticar a sua mensagem, que é uma mensagem de amor às pessoas, de amor a Deus. Ele, como o doador do amor, deseja que nós pratiquemos esse amor. Essa é a verdadeira mensagem da palavra de Deus, tá certo? E é para isso que a gente está aqui. Eu já disse, vou continuar dizendo, o que eu faço é replicar aqui o livro, é lógico que eu resumo algumas partes, e ler a parte relacionada à lição aqui, ok? E vamos agora para a nossa lição 37, né? Lembrando que esse volume é sobre a igreja. O título é A Administração da Igreja e o Ministério da Palavra. Então, existe um ministério na igreja, que é o Ministério da Palavra. Existem 3 ministérios, né, para a igreja, para o corpo de Cristo. O Ministério da Palavra, o Ministério dos Serviços, inclui aí serviço de criança, serviço de música, se a igreja tem cozinha, tudo, né? Todos os serviços, a diaconia em geral, né? O serviço da mesa do Senhor, né? Tudo isso. E o Ministério de oferta de riquezas materiais, né? Lógico que para a obra do Senhor continuar, ela precisa de oferta de riquezas materiais. Não é oferta para enriquecer um líder espiritual, nada disso. Essa oferta é de todos os membros do corpo de Cristo para que as pessoas possam ser alcançadas por essa mensagem e, na medida em que as pessoas têm condição material, ajudar as pessoas que têm necessidade dessa condição material. Seja na igreja, seja na rua, seja em qualquer lugar. Esse é o papel de quem crê em Deus, tá certo? A rigor, o ministério da palavra é função dos apóstolos. Em Atos 6, vemos que no início da igreja em Jerusalém, os apóstolos tinham várias atribuições, inclusive de servir às mesas. Com o passar do tempo, o número de irmãos cresceu muitíssimo e o serviço aumentou bastante. Assim, eles precisaram de ajuda. Por isso, designaram diáconos, a fim de cuidar das mesas enquanto eles se dedicavam ao ministério da palavra. Versículos 1 a 6 de Atos 6. Portanto, a reunião ministerial, mais precisamente falando, é uma reunião do ministério e não da igreja. Contudo, é costume de várias igrejas ter reuniões ministeriais. Além das reuniões de oração, das reuniões da ceia do Senhor e das reuniões de mutualidade, como em 1 Coríntios 14 nos ensina, a maioria das igrejas tem reuniões ministeriais porque os irmãos desejam ouvir mensagens de edificação e sentimos que temos de satisfazê-los nessa questão. Afinal, estão acostumados a ouvir e não a falar. Ouvir a palavra é ser servido, falar a palavra é servir. Ok? A fim de manter as reuniões ministeriais em cada cidade, precisamos de irmãos aperfeiçoados no ministério da palavra, e nem todos são qualificados para isso. Como diz 1 Coríntios 14, 31, todos podem profetizar, mas por falta de entendimento do que seja profetizar, muitos acham que quer dizer falar algo que ainda não aconteceu ou proferir uma mensagem ministerial. Profetizar nesse sentido é simplesmente falar por Deus, falar o próprio Deus e infundi-lo nas pessoas quando falamos. E os irmãos, de modo geral, podem fazer isso quando compartilham suas experiências com Deus, quando falam algo da palavra ou de algum livro espiritual que desfrutaram. Até mesmo irmãos bem mais novos podem profetizar quando dão testemunho de como foram salvos, como o Senhor Jesus mudou a sua vida.
Portanto, profetizar nem sempre quer dizer dar uma mensagem ou um sermão. Profetizar é falar por Deus. Há, porém, a ordem de profeta. Aliás, o dom de profeta. Isto é, alguém experiente e com conhecimento da palavra, que ministra uma mensagem a fim de edificar os demais e profere os ensinamentos bíblicos. E há ainda o dom de mestre, ou seja, alguém que conduz uma exposição das verdades divinas. Para isso, nem todos estão qualificados, nem podemos exigir isso deles. Quando Paulo pergunta, porventura, são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? 1 Coríntios 12, de 29 a 30, a resposta é não. Pois nem todos têm a mesma função no corpo de Cristo. Proferir mensagens ministeriais, falar grandes porções como exposição de ensinamento, é função dos apóstolos, profetas e mestres. Isso precisa ficar claro a todos. Os 3 aspectos do ministério neotestamentário. Eu vou ler isso para vocês, que aí vai esclarecer, né? Essa função de apóstolo. Vou ler alguns versículos, não vou ler todos não, tá bom? Atos 4, 36, Atos 5, versículo 2, tá bom? Atos 4, versículo 36. Aqui diz o seguinte: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre. Como tivesse um campo, venderam-no, trouxe o preço e depositaram aos pés dos apóstolos. Então Barnabé era um apóstolo que falava por Deus. Aí a gente vai ler agora Atos 5, versículo 2. Enquanto certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher reteve parte do preço e levando o restante depositou aos pés dos apóstolos. Aqui está falando da condição de apóstolo como alguém que fala por Deus, e nessa porção de Ananias e Safira, Pedro exorta os dois a não mentirem para o Espírito Santo. E ele ainda fala, vocês não estão mentindo para mim, mas mentindo para o Espírito Santo. Então, quem profetiza é alguém que fala por Deus. E ali Pedro estava falando a palavra de Deus, ele não estava falando a palavra dele. Porque Ananias e Safira, eles venderam uma propriedade, um determinado valor. Me parece que, segundo a palavra, eles prometeram dar aquilo para Deus e aí retiraram parte do que prometeram para Deus, né? Ok? A gente não pode confundir isso. Atos 6, de 1 a 4. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Aqui é quando surge a diaconia na igreja, né? Quer dizer, os apóstolos não podiam cuidar da mensagem, da palavra e ainda cuidar da mesa. Está mostrando a função de apóstolo aqui, tá certo? Atos 13, 1. Atos 13, versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém de Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. Olha que rico, aqui está falando que tinha profetas e mestres, né? E aí eu vou continuar lendo até o versículo 3, para vocês verem que bonito. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Ou seja, estavam todos reunidos ali, orando juntos, tendo comunhão. Aí o Espírito separou Barnabé e Saulo para falar do Senhor às igrejas. Aí eles começaram a cumprir a função de apóstolos, certo?
E para fechar, a gente vai ler 1 Coríntios 16, versículo 15. Ok? 1 Coríntios 16, versículo 15. Pronto, já cheguei. 16, 15. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia, que se consagraram ao serviço dos santos. Aqui está mostrando o aspecto de hospedar os irmãos, de acolher os irmãos. Tudo isso faz parte desse ministério ligado à palavra. Profeta, mestre, apóstolo, os diáconos que servem à mesa, as pessoas que, de certa maneira, acolhem as pessoas, hospedam as pessoas. Certo? Isso tudo faz parte do ministério da palavra. Ok? Deus abençoe a todos, né? Uma boa tarde. Hoje não é boa noite, boa tarde. Espero que vocês tenham gostado.